Olá, tudo bem? Como vocês estão? Vamos então dar continuidade ao nosso estudo. A gente está falando do Deus que salva e hoje, nessa segunda aula, nós vamos tratar especificamente sobre justificação. O que é justificação? O que é ser justificado? Para isso, nós vamos apresentar algumas informações que tratam dos aspectos da salvação. Aliás, é sobre isso que nós estamos falando. Nós estamos tratando sobre os aspectos da salvação. Ser salvo já é um tema muito complicado, muito dificultoso de ser apresentado. Por quê? Porque quem é salvo de alguma coisa ou de algo. Ninguém pode ser salvo de nada. Ninguém pode simplesmente ser salvo se tudo está bem. Quem é salvo de alguma coisa. Então, esse ponto em si já é um ponto que nós precisamos dar um pouco de atenção. Não é o que faremos agora, não é o que trataremos neste momento, mas, em resumo, somos salvos da condenação. Nós somos salvos daquele grande dia. Nós somos salvos por Deus. O mundo já está condenado. Nós, os filhos de Deus, somos salvos. Esse é um tema que dá uma escola bíblica dominical só disso, e é um tema importante que em breve, se não aqui online presencialmente, trataremos sem dúvida, porque é um tema de suma importância para o cristianismo. Então, vamos lá para o nosso texto base. Vamos falar hoje de Romanos, no capítulo 8. Vamos aos versos 28 até o 31. Peço para que você, meu irmão, acompanhe na sua Bíblia. Não deixe de verificar na Bíblia tudo isso que está sendo dito nessa escola bíblica dominical. É muito importante você estar com a tua Bíblia na sua mão. Tudo bem? Olha o que diz esse texto. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Veja aí que está grifada a palavra justificou. E é nesse tema que nós nos apoiaremos hoje. Justificação. De cara, vamos deixar claro, a sua dívida foi paga. Meu irmão, primeira coisa que nós precisamos entender quando a gente fala do plano de salvação do nosso Deus é que você não tem como resolver nada. A sua dívida está paga. Jesus Cristo foi o preço de Deus, pago na cruz, para te justificar, por exemplo. Existe uma ordem de salvação, você reparou em Romanos 8? Romanos 8 ele trata o que dá a entender que existe uma ordem. Essa ordem não é uma ordem divina, tá, meus irmãos? Essa ordem é uma ordem humana. A gente, para nosso entendimento, a gente sistematiza algumas coisas. Então, olha só, Deus conhece de antemão, ele predestina, ele chama, ele justifica, ele glorifica. Então, todos esses atos são atos divinos. É Deus quem faz isso. Somente Deus. Então, a sua dívida foi paga. Então, a primeira coisa que você precisa entender, você não está devendo nada. Não há preço a se pagar. Partindo disso, vamos falar de justificação, que é um tema muito relevante e é um tema que eu tenho certeza que vai abrir os teus olhos e você vai ler a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, também o Antigo, mas vai conseguir ler as cartas de Paulo com muito mais capacidade de entendimento, porque esse tema justificação está presente em muitos textos paulinos. E eu tenho certeza que o irmão vai se apaixonar por esse tema, que é um tema realmente apaixonante. O Deus que justifica o pecador. Você já parou para pensar nessa palavra? Justificação? Então, olha só. Alguns pontos não podem ser esquecidos. Ninguém pode simplesmente se considerar justo.
Ninguém pode. A Bíblia nos traz alguns relatos disso, mas os mais fortes, os dois mais fortes estão em Isaías 64, verso 6 e em Romanos capítulo 3, verso 10. O profeta Isaías diz que o nosso julgar, a nossa justiça é um trapo imundo. Já Paulo, aos Romanos, diz que não há justo. Então nós, os pecadores, nós não podemos simplesmente, em nossas ações, em nossos atos, no nosso método, na nossa forma de viver, na nossa piedade, seja lá no que for, nós não temos a menor condição de simplesmente virar para os céus ou para alguém e dizer: eu sou justo. A nossa justiça é um fiasco, é um fracasso. Eu costumo dizer que a nossa justiça, por mais justa que seja, não passa de uma vingança muito bem aplicada. Se alguém fez algo, tem que pagar por algo. Se alguém fez isso, tem que pagar por isso. Então, nós nos vingamos muito bem. Às vezes nos vingamos com amor, mas se é que isso existe. Mas, de fato, a gente não pode dizer que a gente aplica a justiça da melhor forma possível. Então, o primeiro ponto que nós podemos observar é que ninguém pode simplesmente virar e se considerar justo. Os magistrados, aqueles que julgam as leis, eles podem, no máximo, absolver, inocentar um condenado. Veja bem, esse condenado não passou a ser justo. Ele foi condenado, ao invés de ser punido, no julgamento ele foi considerado inocente. Alguém que matou em legítima defesa, essa pessoa, ela foi absolvida. Alguém que agrediu para se defender, essa pessoa ela foi inocentada, mas ela não deixou de ser um agressor. A pessoa não deixou de ter tirado uma vida, só não foi acusado de homicídio. Mas o ato de agredir, de matar ou roubar para comer, seja lá o que for, meus irmãos, isso pode ser absolvido, isso pode ser inocentado na nossa justiça, mas não pode justificar o ser humano. Por mais que na nossa língua a gente possa dizer que esses termos são justificáveis, existe uma justificativa, mas de fato isso não faz com que esse ser humano nunca tenha matado, nunca tenha roubado, nunca tenha agredido. Esses atos, eles aconteceram, só não foram imputados como pena criminosa. Mas o magistrado, no máximo que ele pode fazer é absolver ou inocentar alguém que estava prestes a ser condenado. Aliás, nenhum esforço humano paga a dívida de nossa afronta ao Criador. Desde o Éden, a gente tem feito como Adão. A gente costuma muito criticar Adão, né? Ah, mas se eu tivesse no Éden, eu não faria assim. Irmãos, fazemos todos os dias como Adão. Todos os dias a gente vira para Deus e fala: Deus, da minha forma pode ser melhor. Da minha forma, eu acho que dá mais certo. Essa é uma afronta que nós fazemos diariamente contra o nosso Deus. E é uma dívida muito grande, é uma dívida muito alta que nós, desde Adão, fizemos contra o Senhor. Nós demos as costas para Ele. E a gente não tem como pagar essa dívida, porque foi uma dívida contra Deus. A gente disse que tudo que Deus fez não foi suficiente, que nós precisamos de algo a mais. É uma dívida que somente o próprio Deus poderia pagar. Somente Deus pode tornar justo o ser humano que é injusto. Isso é simples. Por quê? Deus é o autor da justiça. Nós, como eu disse, não podemos nem nos considerar justos, nem voltarmos a ser justos diante de um magistrado. Nunca seremos. Mas Deus, ele pode todas as coisas, inclusive tornar justo o ser humano injusto. Na livre graça de Deus, em Cristo, o Senhor perdoa todos os nossos pecados. Algo que já foi dito, que eu vou repetir, é muito importante que fique grifado isso, é que a morte de Cristo, ela foi suficiente para cobrir os pecados daqueles, inclusive, que nem haviam nascido. Jesus Cristo morreu por nossos pecados antes mesmo que a gente os cometesse.
Então, a graça de Deus, a livre graça do nosso Senhor, ela atua de forma tão eficaz que ela perdoa 100% dos nossos pecados, mesmo que a gente nem tenha pecado ainda. Isso não significa, meus irmãos, que nós pecaremos voluntariamente tratando a graça de forma barata, como já diz Dietrich Bonhoeffer. Nós vamos tratar a graça de forma absolutamente maravilhosa. Essa maravilhosa graça, um presente de Deus ao pecador miserável que foi justificado pelo Senhor. Agora, olhando para a graça de Deus e olhando para a justificação de Deus, a única coisa que nós podemos sentir é vergonha. Como pode um Deus maravilhoso, poderoso, que não precisa de mim, se importar comigo a ponto de sacrificar o seu próprio filho pelo meu erro e me justificar botando a minha culpa, imputando a minha culpa no próprio filho? Se eu não me sentir envergonhado com isso, é porque de fato eu não sou justificado. Porque não tem outra forma de olhar para o céu e observar o nosso Deus se não for com vergonha. Porque eu sou injusto, um miserável. Eu sou um ser de quem Deus não depende. Deus, ele vive a eternidade sem mim. Ele não precisa de mim para nada. Mesmo assim, por livre graça, ele perdoa os meus pecados, imputando a culpa em Cristo para me justificar. Se isso não te envergonha, meu irmão, eu não sei o que te envergonhará, porque eu fico abismado com a bondade e o amor desse Deus. Ele é absoluto. Mas, meus irmãos, eu quero que os irmãos entendam que a justificação é especificamente pela fé. Nós estamos num contexto pós-reforma. E nós, que somos igrejas filhas da reforma, entendemos que a justificação é somente pela fé e pela fé em Jesus. Lembra que a gente falou na aula passada que a fé não é um simples otimismo, um simples crer que algo vai dar certo ou torcer para que algo dê muito certo no final? Lembra que a gente falou desses pontos da fé? Se você não se recorda, eu vou pedir para você voltar na aula anterior daqui um pouco, assim que terminar essa, e rever aquilo que foi colocado a respeito de fé. Que eu tenho certeza que isso vai te ajudar a entender os próximos pontos que você vai acompanhar agora comigo. A justificação, ela vem e é somente pela fé. Olha esse texto de Gálatas no capítulo 2, no verso 16. Abra sua Bíblia em Gálatas, no capítulo 2, no verso 16, para que você acompanhe comigo esse texto. Fique com sua Bíblia aberta, nós vamos ler alguns textos agora, tá bom? Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Aliás, a lei ela é uma régua de medir a nossa incapacidade de nos aproximarmos de Deus. A lei ela só serve para apontar como somos miseráveis, como é impossível nós andarmos de acordo com a medida de justiça que Deus implementou na terra. Só Cristo conseguiu. Ninguém mais conseguiu. Ninguém vai conseguir. Não tem como. É muita hipocrisia dizer que você consegue ser bom o suficiente para agradar um Deus soberano. Não dá. Mas nós somos justificados pela fé em Jesus. Nós somos justificados porque nós entregamos a nossa vida a Cristo, porque o próprio Cristo morreu para nos salvar. Nós só somos justificados porque houve um Cristo crucificado. Se a crucificação do nosso Senhor não fosse um ato, se isso não tivesse acontecido, nós jamais poderíamos ser justificados, porque pela prática da lei não há como se justificar. Gálatas capítulo 2, verso 16. Outro texto, Gálatas capítulo 3, verso 24. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. A lei foi aquilo, como eu disse, que media a nossa
incapacidade, a nossa depravação. Mas, pela fé em Jesus, hoje nós somos justificados. Nós somos justificados em Cristo. Gálatas capítulo 3, verso 24. Mais um texto? Pois sustentamos que o homem justificado pela fé é independente da obediência à lei. A fé em Jesus Cristo é maior do que a prática da lei. É maior do que, por exemplo, a guarda do sábado, que é um debate que ainda, infelizmente, existe no meio cristão. Paulo diz e sustenta que o homem é justificado pela fé independente da obediência à lei. Aliás, se você tem fé em Cristo, você com certeza vai guardar as leis de Deus, vai guardar as leis cerimoniais, vai guardar as leis que estão no íntimo do coração humano. Aliás, a lei de Deus, ela é a base moral da vida humana. Os homens, eles vivem, mesmo que os ateus, eles vivem com uma base moral divina dentro do seu coração. Em todas as comunidades, um estupro sempre vai ser considerado uma agressão, um estupro. Aí você pode dizer, mas em alguns países os homens não veem isso como uma prática imoral, como um crime. Pergunte para as mulheres que foram estupradas. Pergunte para elas se elas acham normal serem agredidas e violentadas daquela forma. Eu duvido, meus irmãos, eu duvido que no coração delas, elas não tenham uma dor e um sofrimento tão grande. Mais um texto de Tito 3,7. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna, justificados pela graça, mediante a fé. Nós somos salvos e justificados pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Tito, capítulo 3, verso 7. A justificação, meus irmãos, também é um ato de graça. Tem alguns ditados, alguns deles são bem feinhos, né? Mas a graça é de graça, né? Quem nunca ouviu falar disso? Mas é uma verdade, meus irmãos. A graça é um ato de graça, é um ato voluntário do nosso Deus em relação ao pecador. O próprio Senhor, ele decide, num ato de amor e num ato de misericórdia, e misericórdia, só para o irmão entender, é Deus colocando o coração dele na nossa miséria. O que é misericórdia? Misericórdia é muito mais do que a empatia, né? Empatia em patos dentro da doença. É muito mais do que você sentir a dor do outro. É muito mais do que você olhar para o outro com um olhar de caridade. Misericórdia é realmente colocar o coração na miséria. Isso é o significado da palavra. É como se você invertesse o papel com o sofredor. Isso é misericórdia. Deus, ele teve misericórdia de nós e num ato de graça nos justifica. A justificação é um ato de graça do nosso Deus. E esse ato de graça, só para marcar os irmãos, é um ato voluntário do Senhor. Deus não devia nada a nós e Deus não depende da gente para nada. Esse ato de graça é um ato voluntário do nosso Senhor. E como atua a graça? Existe uma graça preveniente. Irmãos, muitos desses tópicos são tópicos que os teólogos sistematizaram e chegaram a essas conclusões, tá bom? Então eu estou falando aqui coisas que Wayne Grudem disse, que Led disse, que Meyer Pillman disse, coisas que grandes homens de Deus se dedicaram a estudar a palavra de Deus e chegaram a conclusões que tentam desenhar para a gente como é a graça divina. Vale salientar que qualquer explicação a respeito do soberano Deus é rasa, mas um dia entenderemos em sua magnitude e potência o que de fato é o nosso Senhor. Nós estaremos um dia na presença do nosso eterno Deus e nós entenderemos isso com um pouco mais de facilidade. Hoje, o que nós temos são os estudos que apontam para esses temas que nós estamos formulando, tá bom, irmãos? Então, olha só, graça preveniente, ela é literalmente a graça que vem antes, é uma graça que precede a conversão, uma graça que existe antes
do momento da sua conversão. Essa graça que atua como um imã e faz com que o injusto se volte para Deus e Deus o justifica. A graça de Deus, ela é um resgate do injusto. Nós não temos condições, meus irmãos, de voluntariamente buscar a Deus. É Deus quem salva o tempo inteiro. É Deus quem salva. E isso não importa se o irmão é calvinista ou arminiano. Deus sempre será aquele que salva. A disputa entre calvinistas e arminianos, os calvinistas que entenderam Calvino e os arminianos que entenderam Armino. Não estou falando nem dos hipercalvinistas, que colocam a culpa do pecado em Deus, nem dos pseudo-arminianos, que na verdade são pelagianos, que dizem que o homem tem capacidade de ser bom. Aqueles que de fato entenderam a teologia de Calvino e de Armínio entenderão que é Deus quem salva. E essa salvação se dá por uma graça que vem antes mesmo de que o convertido se voltasse para Deus. E essa graça é aquilo que atrai o convertido ainda antes de sua conversão, para que ele esteja na presença de Deus. Também chegaram à conclusão que existe uma graça efetiva, que após o homem que vivia em impiedade voltar-se para Cristo, o que ele faz agora é viver piedosamente, ele vive justamente e ele resiste à tentação, resiste com o máximo de força que ele pode. Ele quer resistir à tentação de qualquer forma. Às vezes cai, às vezes tropeça, mas sempre se levanta, dá as costas para o pecado e volta para Deus. É uma vida de piedade. Essa é a graça efetiva. É a graça atuando na vida do justificado. E a graça habitual, que é o resultado do Espírito de Deus habitando no nosso coração. Isso resulta o fruto do Espírito. Lembre-se que não são os frutos do Espírito. É um fruto, como uma mexerica. Como a mexerica tem vários gomos, como uma jaca que tem várias favas. É uma jaca, mas que tem muitos gomos, ou uma jaca com muitas favas. Pensa na mexerica e na jaca. Essas frutas são apenas uma fruta, com várias peças que montam essa fruta. O fruto do Espírito é a mesma coisa. É um fruto que se apresenta de algumas formas. Tem várias favas, vários gomos nesse fruto. A graça habitual é a graça que habita no homem. Revoltando é engraçado, né? Mas não é revoltando. Voltando aqui aos temas. Temos uma graça que vem antes mesmo da conversão, uma graça que atua capacitando o homem agora livre do pecado a viver piedosamente, e uma graça onde é apresentado o resultado, o fruto do Espírito é apresentado ao povo. Meus irmãos, a justificação é então um ato de salvação. O nosso Deus que salva, ele justifica o ser humano. Agora você me pergunta, por que é tão importante para esse Deus justificar o ser humano? Que diferença faz se Deus justifica ou não o homem? Isso faz algum tipo de diferença? Eu te garanto que faz. E eu te mostro o porquê que faz. Porque a justificação é um ato de salvação. Em Gálatas, no capítulo 5, nos versos 4 até o verso 6, nos responde de forma muito perspicaz a esse questionamento. Olha só, vocês que procuraram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça, pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Irmãos, no fim de tudo, no julgamento final, os justificados serão salvos. O temível dia do juízo, para quem é justificado,
é um simples sinônimo de esperança. É muito importante ser justificado, porque o Deus justo, no dia da justiça, resgatará os justificados, meus irmãos. E nós, os justificados, iremos morar para sempre, habitar de uma vez por todas no local onde é a habitação da justiça, o local onde mora o nosso Senhor. Aguardo vocês na próxima Escola Bíblica Dominical. Que Deus te dê uma excelente semana. Fique na paz e que Cristo te abençoe. Amém.